Boa noite, galera Tricolor. Mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Como eu falei pra vocês, né? Ia voltar aqui pro meu estúdio. Então, aqui é melhor, a iluminação é melhor, tá? A internet que dá umas falhadas, mas a gente vai ficar por aqui mesmo, porque aqui é melhor pra trabalhar. Valeu? Não esquece, dá aquele like, inscreve no canal, dá aquela moral. Valeu? Bota seus comentários aí. Qualquer coisa ajuda pro vídeo ser repassado aí para o resto da rapaziada. Valeu? Vamos falar desse Fluminense aí, tá, gente? O Fluminense acabou de embarcar agora para o Rio Grande do Sul. A galera, vou botar aqui depois para você ver. A galera fez uma festa lá no Galeão, tá? Até gostaria de ter ido, mas não deu. Mas a galera do Fluminense esteve lá presente. O Guga deu entrevista. Peguei até um pedacinho aqui. O canal Vitor Lessa filmou lá. Tinha outros pessoal lá filmando. Valeu? Mas saiu aqui. Vou mostrar para você. O Fluminense embarcando. O time do Fluminense, a galera, o time foi lá, passou direto, mas depois voltou lá e falou com a galera, deu aquela moral que é preciso, né? Nego sai de casa, vieram de longe para ver o time viajar, dar aquela moral pro time viajar, e os jogadores não ir lá, né, falar com o pessoal é complicado. Mas pelo menos se apresentaram ali, deram um oi pra galera, e o Fluminense acaba de estar viajando agora para o Rio Grande do Sul, onde na quarta-feira, 9h30 da noite, enfrenta o Internacional pela semifinal, o segundo jogo da semifinal da Libertadores. Gente, pelo que eu vi falando, pelo que eu vi, fiquei sabendo, vendo nas entrevistas, vendo nos comentários, nas televisões, o pessoal lá do Sul tá muito empolgado, já estão aquela história de já ganhou, tá? Só porque eles jogaram muito bem aqui o primeiro tempo. Eles, na verdade, dominaram parte do primeiro tempo, né? Vieram para cima do Fluminense, fizeram um partidaço. Então eles se empolgaram, porque na verdade era para eles terem goleado o Fluminense de cara, né, gente? Eles tiveram a oportunidade com as falhas, volto a falar aqui, com as falhas de principalmente, né? Todo mundo falhou um pouquinho. Verdade que todo mundo falhou um pouquinho, mas principal falha foi de Felipe Melo, e com a expulsão também do Samuel Xavier, o Fluminense quase por pouco não tomou uns 3 gols aí, e aí ficaria muito difícil a classificação pra gente. Mas no segundo tempo tudo mudou, tudo se resolveu, e o Fluminense conseguiu empatar o jogo no final. Cano fez 2 gols, e aquele gol dele do final, né, com a cabeçada de Nino, né? Nino, o Ganso foi lá e o Cano foi lá e matou o jogo, empatou o jogo. Então nós temos total condição, tá? Essa é a grande verdade. O Inter, essa potência toda? Claro que não, gente, claro que não. Na verdade, um pouquinho melhor, nós somos um pouquinho melhor do que o Internacional nessa situação aí. Pela própria Campeonato Brasileiro você vê, o Fluminense tá lá em cima, o Inter tá lá brigando até para não cair. Então, o Inter está ali muito perto da zona de rebaixamento. Então, o Fluminense tem mais times que o Internacional? Tem sim, o Fluminense tem mais times que o Internacional. E nós podemos simplesmente ir lá e ganhar o jogo do Internacional lá. Não pense que você que isso está descartado não, gente. O Fluminense não vem ganhando fora, não, é outra situação. Outra situação. O Fluminense realmente fora não está com bom retrospecto, mas, vamos lá, gente. Agora é Libertadores. Agora é decisão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Fluminense foi lá fora e ganhou do Olímpia. O Fluminense foi lá fora e ganhou do River Plate. O Fluminense não tem esse negócio não. Agora é decisão. E Fernando Diniz não vai dar o mole que ele deu não, gente. Pode ter certeza. Esse mole que Fernando Diniz deu, não digo que você que entrou no 4-4-2. Não. Se ele entra no 4-4-2, mas ele entra com o Alexander, tá? Haveria uma grande possibilidade do Fluminense ganhar aquele jogo. A ideia de Fernando Diniz foi entrar e ganhar o jogo, matar o jogo, tá? Só que ele escolheu errado. Tem que entender que Fernando Diniz escolheu errado. Ele escolheu Ganso. Não era Ganso. Ganso estava 2 meses sem jogar. Você pode tentar justificar de outra maneira, mas Ganso estava 2 meses sem jogar. Ele não pensou. Vamos ser bem realista. Fernando Diniz, ele foi na empolgação, tá? Estádio cheio, aquelas coisas todas. Não, vou entrar e vou matar o jogo. Só que ele não pensou, simplesmente ele colocou em campo. Ganso não vinha bem antes de se machucar. Não vinha. Essa é a grande verdade. Ganso vinha mal. Ganso vai 2 meses parado e entra como titular. Gente, errou completamente. Fernando Diniz errou completamente. Se ele botasse Alexander e André,
e os 4 jogadores na frente, tá? Todo mundo voltando para marcar, que joga 4 lá na frente, mas todo mundo volta para ajudar. Tudo bem, seria outro jogo, tá? Porque alguém tinha que cobrir Marcelo. Alguém tinha que cobrir Marcelo, porque Marcelo avança muito. Alguém tinha que cobrir Samuel Xavier, porque avança muito. Então, o Fernando Diniz ele não pensou. O Ganso o André vai tomar conta daqui da área toda e o Ganso vai ajudar. O Ganso não ajuda. O Ganso não ajuda, gente. Ele não viu isso, a mente dele não funcionou, tá? Fernando Diniz tinha que ter pensado e ele não conseguiu pensar. Ninguém chegou pra ele e falou: pô, Diniz, ó, Ganso tá 2 meses sem jogar, Ganso não vem bem. E aí, vai ficar só André pra marcar? Não, ele não pensou. Ele pensou: a gente vai pra cima igual fomos nos outros jogos, os caras vão ficar tontos e acabou o jogo. Só que deu errado. E aconteceu ainda de Samuel ter sido expulso. Tem muita gente falando, tá? Eu converso aqui com as pessoas, o pessoal, mas se o Samuel Xavier não fosse expulso, não era... Gente, vamos lá. Antes de Samuel Xavier ser expulso, o Inter estava dominando o jogo. É o Inter que estava dominando o jogo e a gente com 11 jogadores. Samuel foi expulso, piorou mais. Mas até Samuel Xavier ter sido expulso, que foi injustamente, não tem como você aceitar uma expulsão daquela, foi injusto, mas foi expulso. Então quando ele foi expulso, aí piorou mais ainda. Mas até Samuel Xavier ser expulso, o Internacional estava melhor em campo, tá? Então não venha dizer que aconteceu isso, igual o jogo de ontem. O Cuiabá estava melhor do que o Fluminense. Mas o Martinelli foi expulso, acabou o Fluminense. Não. O Fluminense ontem, vamos falar um pouquinho desse jogo? Vamos, de novo? Presta atenção. Eu já falei aqui, Fernando Diniz contra o Internacional, entrou com 5 atacantes, contando com o Ganso, tá? E só um marcador. Ontem, Fernando Diniz era para ter entrado de cara, pelo menos com o Lelê e o Ione Gonzalez. Ele fez isso? Não. Ele encheu o time de gente no meio de campo e jogou só com o Ione Gonzalez. No segundo tempo, ele vai e joga com o Lelê. Em vez de ele botar os dois atacantes, gente, para pra pensar, presta atenção. Nós jogamos contra o Cuiabá. Me diz aí, o time do Fluminense de ontem, o time reserva, time mesclado, não interessa, que esse time que tá ontem do Fluminense, gente, como que esse time consegue ser pior do que o Cuiabá? Me diz jogadores do Cuiabá aí que são craques. Não tem, gente, não tem. Então não tinha a mínima condição do Fluminense ontem ter entrado com medo do Cuiabá, como o Diniz fez, e ter perdido de 3-0 pro Cuiabá. Não tem. Bota outro jogo Fluminense-Cuiabá, ele vai organizar o time com esse time que jogou ontem. A maioria é titular, gente. Se você botar na cabeça, a maioria dos jogadores que jogaram ontem no Fluminense são os titulares. Não foi time reserva do Fluminense, não. Esses jogos, os caras que jogaram ontem lá, todos eles estão acostumados a jogar. Não são top de todos eles de titulares, né? Mas alguns são. Então, não justifica a goleada que o Fluminense tomou ontem para o Cuiabá de 3-0, tá? O Fluminense foi mal, o Fernando Diniz parece que não deu muito valor a esse jogo. Vou botar qualquer time aqui de qualquer jeito. A ideia foi essa, na minha opinião. Porque se ele bota Lelê e... podia até entrar com 3 atacantes, tá? Ele criticou muito o Léo Fernandes. Mas se ele bota Lelê, o Léo Fernandes e o Ione Gonzalez jogando na frente, com meio de campo, que teve gente ali que nem apareceu, nem jogou bola. Eu procurei jogadores ali, falei, caraca, mas cadê? E ele tava em campo. O Danielzinho, falei, caraca, Danielzinho tá em campo. Não dava nem pra ver Danielzinho jogar. Então, gente, o Fluminense ficou enrolado. O Fluminense ficou mal. Time desorganizado, a verdade tem que ser dita. O time de contra o Cuiabá estava totalmente desorganizado. Então não é por aí. Então foi um erro do Fernando Diniz, vamos ser bem realistas na montagem desse time. Errou na quarta-feira passada com o Internacional e errou agora também contra o Cuiabá. Encostou agora Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza encostaram na gente. E nós ficamos distantes 4 pontos, 3 pontos, 5 pontos dos caras que estão em cima. Um jogo que não era difícil de ganhar, tá? O Cuiabá não estava ganhando de ninguém. E o Fluminense, simplesmente Fernando Diniz, não tem outro, não tem como culpar outra pessoa. O que ele fez ontem, de ter travado o Fluminense,
ter segurado o Fluminense daquele jeito. O Fluminense estava horrível. O Fluminense não tinha saída de bola. O Fluminense não tinha todo mundo no meio de campo. Um atacante. Ione Gonzalez foi substituído por quê? Não viu a cor da bola. Não tem como ver. Pode botar Cano lá na frente, do jeito que o Fluminense jogou ontem, que não ia aparecer. Não ia. Não tem como um centroavante jogar sozinho. Tinha Lelê e ainda tinha os garotos da base, que ele podia ter usado, tá? Então, tinha Lelê e tinha o Ione Gonzalez pra botar lá na frente, jogar pelo menos 2 na frente. Ele podia ter ido no 4-4-2, beleza. Mas os 2 tinham que jogar lá na frente. Não, ficou um no banco, entrou um só. Então, gente, vamos ser bem realistas. Fernando Diniz errou. De novo. Errou. Eu tenho aplaudido o Fernando Diniz. Não tem sido, né, que eu era, não. Eu era totalmente contra o Fernando Diniz, os erros dele. Aquele toquinho de lado para trás, do lado para trás, pro goleiro para trás. Eu era contra. Melhorou. O Fluminense melhorou. O Fluminense tá jogando diferente. Agora, tem que reconhecer que nesses dois últimos jogos ele vacilou. Ele vacilou feio. Vacilou, porque qualquer treinador sabe que Ganso estava parado há 2 meses. Não era para ter entrado de titular. Se entrasse de titular, podia ter entrado, mas o Fluminense tinha que ter entrado no 4-3-3. Tinha que ter entrado com Alexander, André e Ganso, tá? Quer botar Ganso? Beleza, mas tinha que ter 2 jogadores marcando. Pra quê? Pra deixar Ganso poder jogar livre. Então, ele errou. Jogava com Arias, Cano e Keno na frente. O Johnny Gonzalez, o John Kennedy ficava na reserva. Entrava no segundo tempo, dependendo do correr da partida. Aí você vai pro 4-4-2, aí você vai para o que você quiser. Você tira Ganso e fica só com 2 volantes. Aí era outra situação. Mas o que ele fez, ele expôs o Fluminense. E ontem, mais uma vez, o Fluminense perdeu um jogo, né? No sábado, né? O Fluminense perdeu mais um jogo de bobeira. Sinceridade, eu não vejo a mínima condição do Fluminense ter perdido para esse Cuiabá. Porque o Cuiabá não tem, gente. Podia até ter perdido no jogo duro, 1-0, 2-1, um negócio assim. Podia até ter acontecido isso. Mas não é normal pro esse Fluminense, pro time que tava ontem em campo. Bota no papel lá, gente. Tava todo mundo ali. Samuel Xavier titular no time de cá. Tava o lateral esquerdo, era o Diogo Barbosa. Certo? A zaga é Marlon. O David Braz. Martinelli, que é titular. O Danielzinho também várias vezes é titular. Tava o Lima. Tava o Léo Fernandes. Ó, aí você vai falar que esse não é o time reserva do Fluminense. Para. Então tem nada a ver. O Fluminense, o Fernando Diniz não soube mais uma vez colocar o time em campo, não soube organizar o time. Não sei, a cabeça deve estar mesmo voltada para Libertadores. Tomara que até essa pressão, essa cabeça voltada agora para Libertadores não faça com que ele demore como ele deu no primeiro jogo. Acredito que o Fluminense dá para ganhar sim do Internacional, nada está perdido. O Fluminense viajou agora, como eu te falei. Vou mostrar aqui algumas cenas lá do Galeão, valeu? O Vitor Lessa gravou lá, vou estar mostrando aqui. E aí a gente só esperar esse jogão de bola aí, Fluminense Internacional na quarta-feira. Vamos estar fazendo uma live, valeu? Vamos estar fazendo uma live de pré-jogo aí. Tô em casa, vou fazer antes e vou fazer depois. Eliminado ou classificado, vamos estar conversando aqui, tá, gente? Antes do jogo, depois do jogo. Vamos dar total cobertura. Já voltei aqui para o meu estúdiozinho. Vamos estar dando total cobertura para esse jogo Fluminense e Internacional pela Libertadores. Valeu? Não esquece daquele like, daquela moral. Valeu? Preciso da tua moral aí. Não esquece não. Valeu, galera. Um abraço. Tá aí, galera, ó, essa é só a notícia do Fluminense, tá aí, ó. Cuiabá, time volta as atenções para... É isso mesmo, né? Ah, tá, é o podcast. Volta as atenções para o jogo mais importante do ano. Flu realiza o último treino antes de viagem para o Sul. Diniz comanda atividades no CT antes de que a equipe embarque para Porto Alegre. Guga volta a ser acionado em momento chave do Fluminense. Galera, isso aqui é muito bom. Eu prefiro muito mais o Guga do que o Samuel Xavier, hein? Volto a falar para vocês, hein? Então tá aí, ó. Semana da Libertadores, discurso inflamados, liderança e confiança. Flu chega a 20 expulsões e liga alerta para cartões. Tem que ser conversado. Já falei isso aqui no último vídeo, tá? Tem coisa errada aí. Felipe Melo treina e não será problema contra o Internacional. Tá aí Felipe Melo fazendo tratamento, está garantido no jogo. Análise:
Filme repetido torna o Flu presa fácil do Cuiabá. Então tá aí, né? Já falei desse jogo. Expulsão de negócio. Aqui, a torcida do Flu faz Aeroflu antes da semifinal da Libertadores. Então tá aí, a torcida estava lá no aeroporto agora, fazendo festa. O GE já colocou aí. Valeu, galera. Então, ó, tá aqui as notícias. Eu vou só abrir aqui, ó. É a Guga, né? Tá aqui, ó. Com Samuel Xavier suspenso, Guga volta a ser acionado em momento chave do Fluminense. Guga mais uma vez terá participação em momento importante do Fluminense na temporada, assim como no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O lateral direito vai substituir, desculpa aí, galera, a tosse tá pegando, se falar muito ferrou. Samuel Xavier num jogo de grande relevância para a temporada. Pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores, Guga será o titular na lateral e espera exibir as atuações recentes que teve quando foi titular. Eu acredito, tá, que esse garoto vai dos 31 jogos que ele fez na temporada, 17 foram como titular, sendo que está até improvisado na lateral esquerda. De vez em quando foram justamente nas partidas que começou jogando que ele conseguiu ter participação direta em gols tricolores. Até aqui marcou um gol e deu 4 assistências, uma delas da decisão do estadual. Então tá aí, Guga está de volta ao time. Como eu falo para vocês, eu prefiro o Guga, tá? Eu prefiro o Guga como titular no lugar de Samuel Xavier. Eu acho que ele é o lateral nato, então esse é bom, tá? Você ter um lateral direito nato, eu prefiro ele de que o Samuel Xavier. Volto a falar para vocês. Como prefiro também o Marlon no lugar de Felipe Melo, tá? Internacional Fluminense realiza o último treino antes da viagem. Flu realiza o último. Tá. Diniz comanda a atividade no CT Cascavel antes da equipe dirigir para o aeroporto do Galeão e embarcar para Porto Alegre. O Fluminense realizou o último treino antes da viagem de Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional no jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores. Fernando Diniz teve os principais jogadores em campo na atividade desta segunda-feira. Então tá aí. O treino desta segunda-feira não foi o último antes do jogo decisivo. A equipe ainda realizará uma atividade na parte da tarde, mas em Porto Alegre. O Fluminense viaja na noite desta segunda para a capital gaúcha. Já está viajando, tá, galera? Ao se despedir do Rio de Janeiro, há a expectativa de uma festa da torcida na última viagem da equipe antes da possível final da Conmebol Libertadores. Os tricolores prometem uma recepção calorosa na chegada do ônibus do Fluminense ao Galeão. A concentração da torcida está marcada para as 16h30 no Salão Nobre. Então já foi, tá, galera? Já viajou, vou mostrar aqui para vocês. Aí, ó, Felipe Melo e Ganso participam da Jangó. Uma das participações na atividade desta segunda foi do meia Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 chegou a viajar para Cuiabá, mas não entrou na partida. Diniz mandou a campo um time reserva. Já de olho no jogo com o Inter, muito por causa da expulsão de Martinelli e como a partida se desenhou a partir de então, tá? Além do meia, quem também participou da atividade desta segunda-feira foi o zagueiro Felipe Melo, substituído no Maracanã na partida de ida, quando reconheceu que foi mal. Ele sofreu com dores no joelho, mas disse que não era nada a se preocupar. Treinou normalmente e deve ser titular na partida de volta. Então tá aí, galera. Tá aí essas notícias do Fluminense, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora o Fluminense embarcando, tá? A torcida fazendo a festa lá do Fluminense, no embarque do Fluminense. Valeu, galera. Um abraço.